Bem-vindos a mais um Palpite Sério, rapaziada. Hoje eu vou trazer pra vocês, né, mais uma grade de jogos. Agora da 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Jogo que vai acontecer amanhã, dia 9, tá? Então, como hoje eu fiquei com o tempo meio apertado, não consegui, tive que fazer algumas outras coisas. Então fiquei com um tempo meio curto de trazer uma grade mais recheada. Então, hoje eu peguei aqui a La Liga e 2 jogos do campeonato alemão que vão acontecer amanhã, tá? Então, vamos lá. O primeiro jogo que eu vim trazer para vocês é entre o Rayo Vallecano e o Betis, tá? O jogo que vai acontecer 10 horas da manhã lá no estádio de Vallecas, tá? O que eu vim trazer para vocês sobre esse jogo, para vocês estarem fazendo as entradas. Nos últimos 2 jogos em que o Betis e o Rayo Vallecano se enfrentaram, né, no campo do Rayo Vallecano, foram 2 empates, tá? Sendo um pela Copa do Rei. Então foram 2 empates, 2-2 e 1-1, tá? São 2 times que o Betis no papel, né, jogador por jogador, é mais time que o Rayo Vallecano, tá? O Rayo Vallecano que subiu há pouco tempo para a primeira divisão. Então, no papel, tem um elenco mais recheado, mais robusto e que tem a capacidade de vencer a partida. Só que, vislumbrando esse histórico, né, em que o Betis teve esses 2 empates e lá um campo bem apertado em que o time do Raio vai para cima, entendeu? O Betis tem tido bastante dificuldade nas últimas vezes que teve lá. Então, para esse confronto, nosso palpite será em acima de 1,5 ou ambas marcam, tá? Não vamos palpitar em vitória nesse confronto. Tudo certo, rapaziada? Então vamos partir pro próximo aqui. Segundo jogo entre o Sevilla e o Getafe. Sevilla que vem numa fase muito boa, tá? Venceu o Atlético de Madrid lá jogando no Ramon Sánchez Pizjuán, seu estádio. É o vice-líder do Campeonato Espanhol. Então, assim, vem numa atuada muito boa e enfrenta o Getafe, que tá quase lá na lanterninha, entendeu? Tá apenas 2 pontos de entrar na zona de rebaixamento. É um time que vem tropeçando, é um time que oscila muito. Tudo bem? Então, assim, é bem provável imaginar que o Getafe vai fazer alguma graça jogando fora de casa. Então, nosso palpite é pro Sevilla vencer jogando em seus domínios. Tá, vamos pro terceiro jogo aqui, que é entre o Osasuna, jogo lá no estádio Reino de Navarra, entre Osasuna e Cádiz. Esse jogo é o seguinte: o Osasuna venceu os últimos 3 jogos contra o Cádiz jogando em casa, tá? Então, assim, um retrospecto maravilhoso, entendeu? Eu, quando vejo um retrospecto assim, é muito improvável que eu vá fazer uma entrada diferente do que uma vitória do time da casa, tá? Então, nesse jogo aqui, eu vou de Osasuna para sair com a vitória diante do Cádiz, diante desse retrospecto bem positivo, tá? Então, não há dúvidas de que o Osasuna tem grandes possibilidades de vencer a partida, tá? Tanto é que a cotação aqui para esse jogo, tá? A casa de aposta pagando 1,75 por Osasuna, tá? E para a vitória do Cádiz é 5,75. Então, assim, a própria casa de aposta já entende, né, esse favoritismo, como o time se comporta quando recebe o Cádiz, entendeu? Então, isso conta bastante. Então, vamos de vitória do Osasuna. E fechando o último jogo aqui da rodada, que é entre o Villarreal e o Atlético de Madrid, tá? O Atlético de Madrid, que vinha, assim, nas últimas rodadas veio bem mal, tá? Porque quando a última partida conseguiu vencer o Rayo Vallecano em casa, de 2-0, tá? Só que anteriormente a isso, tinha perdido para Real Madrid, né? Perdeu para o Sevilla, os dois jogos fora de casa, e conseguiu a proeza de perder para o Granada, entendeu? Então vinha de 3 derrotas antes de conseguir somar os seus primeiros 3 pontos, que foi contra o Rayo Vallecano em casa. Então, assim, o time que precisa de uma crescente, tá? Se tá a fim de brigar pelo título ou por coisas maiores na competição. Então, acredito numa revolução da equipe, tá? O Atlético de Madrid não perde há 3 jogos lá no La Cerâmica contra o Villarreal. Então, eu aposto numa vitória apertada, mas uma vitória do Atlético de Madrid contra o Villarreal. Anotado? Então, fechamos aqui a La Liga e vamos partir agora para a Bundesliga. Ô, vai latir aí, pô. Tem cachorro na casa, é complicado. Então, vamos lá.
essas últimas 2 rodadas do campeonato alemão são 2 jogos de times médios, tá? Não tem nenhum jogo imperdível aqui, mas são 2 times que vale a pena fazer essa entrada. Que é entre o Hertha Berlim e o Colônia, tá? Jogo lá no Olímpico, Estado Olímpico de Berlim. O Hertha Berlim, nos últimos 3 jogos contra o Colônia, é um time que enfrenta uma certa dificuldade, tá? Venceu uma, empatou outra e perdeu outra contra o Colônia. Então, assim, é um joguinho que pra palpitar no time da casa, eu já tenho minhas dúvidas, tá? Até pelo retrospecto do Colônia, é um time que vem de ascensão. Então, para esse joguinho aqui, vamos no mercado de gols acima de 1,5, tá? E também vale a pena um ambas marcam. Seria bem interessante. E para fechar aqui, tá? Mais um vídeo. É entre o Bochum e o Wolfsburg. O Wolfsburg, que é um time que também veio numa decrescente, tá? Time que veio perdendo alguns jogos importantes, tá? E o Bochum, o que acontece? São 2 times também equivalentes na tabela, tá? O Bochum é o 13º colocado, tá? E vai jogar contra o Wolfsburg, que é o 14º. E nos últimos 2 encontros foram 2 empates, tá? 1-1 e 2-2, entendeu? Então, diante da... E tendo em consideração que o campo vai ser sem torcida, tá? Não teremos torcida. Se tivesse torcida, os torcedores do Bochum lá no campo deles, é um time que vai pra cima, que motiva os seus jogadores. Se tivesse o apoio da torcida, de repente até valeria a pena ir numa entrada a favor do Bochum. Mas vamos ser mais cautelosos e vamos de acima de 1,5 para essa partida, tá? E ambas marcam também. Seria de grande valia. Então, rapaziada, esse foi o vídeo mais curto, tá? Não deu pra falar sobre muitos jogos, porque acabei tendo outros compromissos durante o dia, tá? Foi o que deu pra trazer pra vocês hoje, mas podem ter certeza que virão mais palpites, tá? Palpite sério, palpite pra fazer vocês lucrarem. Então, forte abraço, boas apostas.